ao nosso Deus. Mas tem aquelas que são reveladas. E essas pertencem e aos nossos filhos. Então, eu quero falar sobre isso esta manhã, porque a verdade é que este versículo, ele estabelece os limites e o propósito da revelação de Deus. Quer dizer, Deus, na sua soberania, ele limitou aquilo que a gente deve saber. Porque há muitas coisas que, se a gente soubesse, vai fazer mal para nós. E também tem muitas coisas que, sabe, a gente não vai ter capacidade de entender. Então, as coisas que Deus já revelou têm um propósito. O propósito é o seguinte: o que você já sabe, faz. Então, no livro de Provérbios, no capítulo 25, e versículo 25, fala assim: os mistérios que Deus não revelou aos homens mostram a sua glória. Quer dizer, tem muitos mistérios, né? Quando fala em mistério, é muito da Assembleia de Deus, né? A Assembleia de Deus tudo é mistério. A pessoa está grávida, o que vai nascer, hein? Homem ou mulher? É mistério. Não, aí é profecia, né? Você já sabe, né? Já conhece a profecia ou não? Que eu já dei essa profecia aqui na igreja, né? E é isso que acontece, eu não erro uma profecia, né? A pessoa está grávida. Servo meu, serva minha, eis que terás um filho varão. Porém, se duvidares, será mulher. Tem jeito de errar, não é? Mas há coisas que são misteriosas. E essas coisas misteriosas, elas só mostram o seguinte: que Deus é Deus. Para ele não é mistério. Para ele é coisa revelada, é coisa clara. Para nós é mistério. Então, Amós 3,7 já fala um pouco diferente. Ele fala assim: certamente o Senhor, o soberano significa todo-poderoso, aquele que não pede autorização, aquele que tem todo poder, tudo, é o soberano, é o nosso Deus. Ele não faz coisa alguma sem revelar o seu plano aos seus servos, os profetas. Quer dizer, o Deus que reserva para si certos mistérios, mas quando ele vai agir, ele revela. Vocês lembram do caso do profeta Jonas? Deus tinha algo para realizar na cidade de Nínive. Mas Deus não fez sem chamar o profeta e falar: olha, vai lá e fala que eu vou fazer isso. Então, Deus revela algo que vai acontecer para os seus servos, os profetas. Quando Deus estava para destruir Sodoma e Gomorra, ele fez uma visita para Abraão. Chegou na casa dele lá e conversou com ele e falou: vamos destruir. E Abraão começou a interceder: Senhor, se tiver 50 lá, justo. Deus falou: não tem 50 justo lá. E se tiver 30, não tem. 20 justo, não tem. Então, foi abaixando o número, Deus falou: não tem jeito, vou destruir. Então, Deus revela os seus planos para os seus profetas. Agora, a gente vê que Deus tem revelado muitas coisas aos seus filhos e às suas filhas. E a revelação dessas coisas não é só para a gente saber, é para a gente cumprir. Porque só saber, gente, eu enfatizo muito isso. Porque a gente sabe muito, mas não faz muita coisa daquilo que a gente sabe. Então Deus tem revelado para nós já muitas coisas, a gente não faz e ainda fica especulando sobre coisas que tão grandes que a gente não vai fazer também. Agora, apesar de revelar seus planos, tudo, Deus ainda reserva coisas que ele mantém ocultas, de acordo com o seu propósito eterno. Ou seja, tem coisa que Deus não fala porque ele tem propósito para aquilo. Ele segura, ele mantém aquilo como um mistério, um segredo, porque ele tem propósito que nós desconhecemos. Vamos ver um pouquinho sobre as coisas encobertas, as coisas ocultas, que diz que elas pertencem ao Senhor, o nosso Deus. Essas coisas ocultas, elas são misteriosas, que a mente humana não consegue entender.
A gente não tem capacidade de entender. Por mais que o ser humano queira, e eles ficam aí olhando essas coisas do universo, e eles falam certas coisas que eu tenho muita dificuldade com o que eles falam, em aceitar e entender de pronto, assim. Porque eles falam assim, há 300 bilhões de anos aconteceu isso. O que esse pessoal está pensando? 300 bilhões de anos, gente. É muito, muito tempo para eles dizer que aconteceu aquilo lá. A gente não sabe direito nem o que aconteceu o ano passado. Eles já falam em bilhões de anos, né, que descobriu lá, não sei o que. Gente, é uma tolice incrível que eles querem jogar isso na nossa cabeça. Cada vez eles conseguem lentes mais fortes, mais poderosas, para entrar neste universo. E cada vez eles descobrem coisas mais e mais e começam a deduzir. Gente, é muita coisa. O Criador tem muito poder. E o que Deus criou é demasiado para a gente entender. Como é que cada coisa vai direitinho no seu lugar, gente. Nosso planeta, onde nós estamos agora, parece que a gente está parado, não é? Mas nós estamos voando a uma velocidade incrível aqui nesse espaço. Enquanto eu estou falando isso aqui, nós já percorremos milhares de quilômetros no espaço. Por tanto e tanto tempo, e tudo funciona direitinho, a lua no seu lugar, o sol no seu lugar. Se mudar um pouquinho, nós morremos queimados ou morremos gelados. Tudo certinho. Houve um jeito que este Deus soberano, poderoso, colocou tudo no lugar. É um mistério como é que isso aconteceu. Como é que a pessoa vai entender? Quando neva, tantos milhões e milhões de flocos de neve, nenhum é parecido igual ao outro. Todos eles são diferentes. Bilhões de pessoas nesse mundo. Não existe ninguém, nem os gêmeos, que são exatamente iguais. Sempre há uma diferença. Tem que ter um Deus muito poderoso para fazer isso. E muitas dessas coisas ele guarda para si. As coisas encobertas são aquelas coisas que Deus reservou para si mesmo. E que possivelmente nós só vamos entender lá na eternidade. Prepare-se, igreja, para viver na eternidade, porque lá a gente vai ter uma mente privilegiada para compreender as coisas que não compreendemos aqui. Dizem os entendidos aí, que conhecem muito, que nós não usamos a nossa capacidade mental na plenitude. Então nós temos, por exemplo, uma mente capaz, vamos dizer, 100%. Parece que é usada apenas, uns falam 12%, outros falam 15%. Usa 15% estes gênios, como Einstein e outros, 15%. Os outros 85% não está sendo usado, mas lá em cima vai ser usado. Lá a gente vai ter capacidade de entender coisa que a gente não entende aqui. Então quando nós chegamos lá, e que nós vamos ver o Senhor face a face, e Ele vai botar um anjo que vai nos guiar lá, sabe quando você vai aqui, numa cidade diferente, assim, eles põem um guia, e o guia te vai falando tudo sobre a cidade, sobre as coisas que aconteceram, a história daquela cidade. Quando nós chegamos lá no céu, Deus vai chamar o anjo Gabriel, o Rafael, o Tafarel e outros Zé, não é? Vai chamar e falar, guia esse grupo aqui, mostra para eles as coisas aqui. Quanto que vai ser falado? E nós vamos entendendo coisas que hoje são ocultas para nós, que hoje a gente não conhece. Pense em alguma coisa que você não sabe, que você não conhece, mas lá você vai conhecer. Nós vamos ter capacidade de entender as coisas mais fantásticas. Eu não sei, vocês, quando vocês chegarem no céu, quem é que vocês vão procurar? Bom, além do Senhor Jesus Cristo, que é o predileto de todos nós, né? O meu segundo é o Davi, o rei Davi. Eu vou especular com ele. Chegar para ele e falar, Davi, como é que vai ser a história de matar urso? Lá no campo, protegendo as ovelhas.
Davi, explica para mim esse negócio. Você não é tão forte como Sansão e enfrentou o leão e matou. Como é que foi isso? E fala do Golias. Você não ficou com medo, não? Eu vou... E você? Quem é o seu herói da Bíblia? São 3 os teus? Você vai querer saber. Você tem? João na ilha de Patmos. Quem mais quer se manifestar aí? Seu herói, que você vai... José. Elias. Judas Iscariotes, ninguém vai querer saber? Nem encontra com ele lá, né? Precisa ver isso, gente. Não está lá? Não tem jeito, Então, mas nós só vamos conhecer certas coisas que são misteriosas lá na eternidade. Muitas coisas que estão registradas nas Escrituras estão além do nosso entendimento. Então, eu quero dizer, igreja, não adianta a gente ficar discutindo assuntos, tipo, que é uma pergunta que se faz: quem é que vai ser salvo? Quem é que tem resposta para isso? Quem de nós pode garantir absolutamente com certeza que alguém é salvo e alguém está perdido? Isso pertence a Deus. Só Ele. Tem gente com cara de santo. Mas é que nem a Bíblia diz, sepulturas, como é que é? Sepulcros caiados. O sepulcro caiado é porque, você sabe por quê? O sepulcro é onde tem gente morta. O judeu não podia ter contato com o morto, senão ele não podia participar das festas. Então os judeus iam vindo das suas cidades, ir para Jerusalém, para as festas que tinham lá, e no caminho tinha muita sepultura. E se eles, cansados, sentassem ali, eles ficariam considerados imundos. E todo o tempo de viagem não ia valer nada, porque eles não podiam adorar, por causa do ritual. Então, para eles não sentar lá, eles pintavam, passavam cal. Sepulcros caiados. Para que ninguém sentasse ali e não ficasse imundo. Então tem muita gente nas igrejas que são sepulcros caiados. Branco por fora, podre por dentro. Levanta a mão e fala: eu não sou sepulcro caiado. Graças a Deus nós não somos sepulcros caiados. Deus tem nos dado vida. E a gente tem que ser transparente, ser aquilo que é mesmo, gente. Não é verdade, igreja? Nós não podemos ser sepulcro caiado. Por fora, bela viola. Por dentro, pão bolorento. É outra frase famosa. Quer dizer, nós não podemos ser assim. Nós temos que ser autênticos, genuínos. Nossa vida tem que ser aquilo que é mesmo. Nós somos de Deus e temos que ser de Deus em todo lugar. Então não adianta ficar discutindo quem vai ser salvo, quem não é. Não temos como. E também a gente não pode pensar, às vezes tem pessoas que não têm um comportamento que a gente acha correto, que a tradição, a ética mostra que tem que ser assim, e a pessoa não é assim. E a gente fala: está perdido. Você vai ter uma surpresa de encontrar alguns desses lá em cima, gente. Você imaginou esse cabeludo que cantou? Hoje em dia a gente já aceita alguns cabeludos na igreja, mas teve um tempo que cabeludo na igreja era motivo de escândalo geral. E agora a gente vai dizer que esse careta aí não vai para o céu? Para muitos é capaz que dizem, né? Tem que cortar o cabelo para cantar. Eu acho melhor cortar a sua língua. Outra coisa que se discute muito, que é mistério. Por que Deus, sendo bom, permite tanta crueldade no mundo? Essa pergunta, gente, não tem quem não faz. Se Deus é Deus, poderoso, por que deixou os 2 prédios caírem e morrer 3.000 pessoas? Se Deus é todo poderoso e amoroso, por que o tsunami matou 240.000 pessoas? Há muita pergunta e pouca resposta. São mistérios. Nós não sabemos. Não adianta ficar discutindo. Essas coisas estão encobertas. Outra pergunta que se faz muito
Nós crentes fazemos. Por que o justo sofre mais que o ímpio? Vocês já perceberam que parece que a vida do ímpio é melhor do que a nossa? Pensa bem. Parece que para ele dá tudo certo. Quando a gente pega, acho que é o Salmo 79, o salmista ficou indignado. Ele quase abandonou a Deus porque ele começava a ver que para o ímpio tudo corria bem. O cara não ficava doente, tudo que ele fazia dava certo, a semente que ele plantava crescia, e esse crente tudo, fazia de tudo certinho, sabe, ia na igreja, era dizimista, cantava no coral, fazia tudo certinho, mas tudo para trás. E fica essa questão, por que isso? Ninguém tem resposta. Isso é um segredo de Deus. É Ele que sabe. Lá em cima você pergunta para Ele. E quando você perguntar e Ele responder, você vai falar, ah, bom, agora entendi. O meu filho mais velho, quando ele era pequeno, ele fazia muita pergunta. E teve uma ocasião, eu acho que foram 29 seguida. Por quê? Começou com uma coisa lá que eu não lembro o que era. Vamos dizer, por que o senhor está usando essa gravata? Aí eu dizia, porque eu acho ela bonita. Por que o senhor acha ela bonita? E aí foi 20, acho que foram 29, porque eu não sabia mais, não aguentava mais. Até que no final da 29 ele falou, ah, bom. Lá em cima nós vamos ficar fazendo perguntas para o Senhor, para os anjos, tudo, né, que ele vai delegar para responder, até que a gente vai chegar e falar, ah, bom, agora entendi. Quantos anjos foram criados? Tem gente que quer saber. Tem gente que quer. Você sabe que anjo foi criado uma vez só, não é? Anjo não se reproduz. Não é que nem o ser humano. Diz que é por causa disso que o diabo tem raiva de nós, né? Vocês sabiam disso ou não? Os teólogos ensinam que um dos motivos que o diabo tem ódio da humanidade é porque nós podemos nos reproduzir e ele não. O diabo não cria diabinho. Entenderam? Porque foram criados de uma vez só. É isso só e acabou. Agora nós não. Nós começamos com Adão e Eva, hoje tem bilhões por aí, gente. Então vejam só quantos anjos foram criados e outras coisas assim. Deus, sendo soberano, determinou estas coisas e ninguém vai mudar, porque isso é um decreto divino. Agora, vamos examinar um pouco por que Deus oculta certas coisas. Algumas. Primeira, João 13, 7. Veja Jesus falando com os discípulos, ele disse assim, falando com ele, ele disse assim, você não compreende agora o que estou lhe fazendo. Mais tarde, porém, você entenderá. Aqui foi a questão de lavar o pé. Jesus entrou lá, tinham que lavar o pé dele, mas ninguém lavou. Ali ficou uma disputa silenciosa. Pedro achou que quem tinha que lavar o pé era João. João já pensou que era o Tiago. E um pensava que era o outro e ninguém lavou o pé de Jesus. Aí Jesus tomou a iniciativa. E quando chegou a hora de lavar o pé de Pedro, Pedro era sempre assim, não é? Aí Jesus falou para ele, olha, o que eu vou fazer agora você não compreende. Mais tarde você entenderá. O que isso mostra? Incapacidade de entender a verdade. Isso mostra que nós não temos capacidade de entender tudo o que ele está fazendo. Não agora, só mais tarde. E João 16, 12, ele falou, tenho ainda muito que lhes dizer, mas vocês não o podem suportar agora. A nossa debilidade, a nossa fraqueza. Tem coisas que hoje a gente não seria capaz de aguentar mesmo. Eu não sei nem o que são estas. Não posso nem imaginar o que serão estas coisas. Mas uma delas pode ser esta. Como é que eu vou entender que uma pessoa que serve a Deus por 60, 70 anos, fiel, e vai encontrar no céu com um que a vida inteira aqui só fez besteira, só errou, só prejudicou os outros,
mas no fim da vida aceitou Jesus como Salvador e vai para o mesmo lugar que eu. Mesmo lugar que você. Hoje a gente fica pensando aqui. Nós ficamos pensando, lá em cima a gente vai entender. Ah, bom. Mas aqui nós falamos, é injusto. Não é certo. Eu devia receber uma coroa grande que passa pela cabeça, tão grande que é. Cheia de brilhantes. E ele com uma e ainda um brilhante opaco. Mas não é assim. São coisas que nós não podemos suportar agora. Efésios 3:5 diz: este mistério não foi dado a conhecer aos homens noutras gerações, mas agora foi revelado pelo Espírito aos santos apóstolos e profetas de Deus. Isto mostra uma coisa tremenda, a revelação gradual, a revelação progressiva de Deus. Tinham coisas no passado que não se sabia. Hoje já se conhece, porque Deus foi revelando. Esta revelação aqui de Efésios, ela é tremenda, gente, porque foi uma revelação que espantou, não é, o mundo, o plano de salvação que Deus estabeleceu e que não era conhecido, mas que hoje todos nós podemos, e hoje crianças que são bem ensinadas na escola dominical ou nas aulas aqui, é capaz de falar de cor e salteado como é que alguém pode ser salvo. A simplicidade. Agora vamos falar um pouquinho das coisas reveladas, que pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre. Ou seja, as coisas reveladas, elas não mudam. Elas permanecem para sempre. Agora, se nós gastássemos mais de nosso tempo em busca das coisas reveladas, ganharíamos muito mais do que gastar tempo especulando sobre as coisas encobertas. Aquelas coisas encobertas que eu já mencionei, que nós não vamos conseguir entender. Então, em vez da gente ficar preocupado com as coisas que estão encobertas, vamos viver bem aquelas que já estão reveladas. Agora deixa eu mostrar para vocês o que é revelar. Deixa eu pegar. O que tem aí? É uma capa? Aqui é um casaco. Está aqui esse casaco. Ô Fábio, vem aqui. Preciso de você aqui. Fábio. Precisamos ficar pelo menos meia hora assim. Ele está oculto. Nós sabemos que é o Fábio porque eu chamei ele aqui, mas senão ninguém saberia que é o Fábio. É oculto, está encoberto, o rosto dele está encoberto. O que é revelar? É tirar o véu. Revelar, tira o véu, tira o casaco. Agora todo mundo vê que é o Fábio. Então, as coisas ocultas são estas, e as reveladas aqui. Não esquece de colocar o casaco ali. Então, entendendo bem o que é revelação, revelar é tirar o véu, é abrir a cortina. Aí o que está escondido fica visível. Muito bem. Deus não quer que nós fiquemos na ignorância. Deus não quer um povo ignorante. Deus nos quer com sabedoria, com conhecimento. E Ele já revelou o suficiente para o nosso saber, para o nosso conhecimento, de acordo com a nossa capacidade de entender e obedecer a sua palavra. Quer dizer, o que Deus já revelou para nós, nós podemos muito bem viver e praticar essas coisas. Tem coisas na Bíblia que estão claramente reveladas. Não precisa nem ler duas vezes e nem pensar muito. Quando diz lá, a vontade de Deus é a vossa santificação. Leia a palavra. Ore sem cessar. São coisas que estão claras, já estão reveladas. E eu vou dizer, igreja, nem essas coisas a gente faz direito.
Ele quer ficar sabendo quantos anjos tem no mundo. O que vai acrescentar isso para a gente? Ora, leia a Bíblia. Santifique-se. Isso são coisas que já estão reveladas, mas tem outras coisas. Em João 15:15, Jesus fala que ele nos trata como seus amigos, pois ele tornou conhecido, ou seja, ele tirou o casaco, aquilo que ele ouviu do Pai. Então veja bem, Jesus ouviu coisas do Pai, lá em cima, lá no céu, quando eles estavam lá, ele ouviu, continuava ouvindo, e quando ele estava falando com os homens, aquelas coisas que ele ouvia de Deus, ele repartia com o povo. Ele revelava. Vocês imaginaram? Só por imaginação, eu estou pregando para vocês, mas de repente, acontecesse de Jesus entrar por aquela porta lá, chegava aqui, ficava perto de mim, logo eu já passava o microfone para ele, não é? Porque eu digo, aonde chega o Melquisedeque, Abraão não é nada. Não. Mas isso é um mistério. Esse é um mistério que ainda não foi revelado. É. Então eu vou revelar. O Abraão era o patriarca, era o homem mais importante da época no plano de Deus. Mas aí chegou o Melquisedeque, um sumo sacerdote que ninguém sabia a origem dele, que seria como uma figura de Cristo. Quando chegou esse sumo sacerdote Melquisedeque, Abraão entregou dízimo para ele. Então, ou seja, Abraão reconheceu que Melquisedeque era maior do que ele. E o Abraão era o maior que existia. Então, eu pregando aqui, chegando Jesus, eu me calava porque eu sou Abraão, ele era o Melquisedeque. Revelei agora? Amém. Não é mais mistério? Oh, meu Deus, tem que ter assim perto de mim, né? Então, Jesus ouvia as coisas de Deus e revelava para o povo. De modo que o povo não ficava ignorante. O povo sabia o que Deus falava. O povo ficava conhecendo o que Deus queria. Isto, gente, é um mistério tremendo. Quem de nós não quer ouvir o que Deus fala? Em parte a gente sabe porque ele usa nós, pregadores, mestres da palavra, que ensinam em várias áreas da igreja, estão sendo usados por Deus, retransmitindo a palavra de Deus. Mas se fosse o próprio Deus falando diretamente... Vamos ver mais uma. Nos revelou o mistério da sua vontade. De fazer... Aqui falou, revelou o mistério da sua vontade. De fazer convergir em Cristo todas as coisas celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Ou seja, lá para frente, na dispensação da plenitude dos tempos, quando tudo estiver concluindo, tudo vai se centralizar na pessoa de Jesus Cristo. Tudo. No céu, na terra, do inferno, tudo. Todos vão reconhecer que Jesus Cristo é Senhor. Aleluia. Todo joelho vai se dobrar. Aleluia. E todos vão confessar, Jesus é o Senhor. Aleluia. E nós não precisamos chegar lá, nós já fazemos isto aqui, Jesus é o nosso Senhor. Aleluia. Vamos aplaudi-lo e nos alegrar nele. Isso era mistério, agora não é mais, já foi revelado. Porém, a revelação descrita em 1 Coríntios 2, 6 a 12, é de uma grandeza incomparável. Eu devia ler esse trecho todo, de 6 a 12, porque ali fala a respeito de uma coisa tremenda. Diz lá, falamos do mistério que estava oculto. É Paulo escrevendo. Paulo diz assim, estamos falando de um mistério que estava oculto. Veja o tempo do verbo. Estava oculto. Se estava, é porque não está mais. Qual é esse mistério? Agora ainda diz mais. Nenhum poderoso desta era o entendeu. Era um mistério
Mas os poderosos, os reis, os príncipes, os sacerdotes, mestres da lei, ninguém entendeu. Era um mistério que estava oculto. Mas aí Paulo diz, mas Deus o revelou a nós, por meio do Espírito que sonda todas as coisas. Que mistério é esse? Que estava oculto, mas agora estava sendo revelado. Preste atenção. Vibre comigo. Sinta alegria no coração comigo. Olha o mistério que estava oculto. Jesus Cristo veio ao mundo. A Bíblia fala em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu unigênito. Unigênito significa único, um só. Muito bem. Então Deus tinha quantos filhos? Um. Muito bem. Aí Jesus veio. Esse mistério estava oculto para todos, até o Satanás não sabia disso. O Satanás leu a Bíblia tanto, mas não entendeu isso. Porque era um mistério oculto. O que é que ele não entendeu? Não entendeu o seguinte: o inimigo dele era Jesus, o único filho de Deus. Então ele se concentrou em tentar destruir Jesus. Foi a concentração dele. E a tal ponto que fez com que ele fosse morto. O texto aqui que eu não li fala isso, né? Que ele matou, crucificaram Jesus. Por quê? Porque eles não entenderam o mistério que estava oculto. Qual era este mistério? Que quando Jesus morreu um filho de Deus. Aí ele ressuscitou. Pagou o preço do pecado. E aí em 1 João diz, todos quantos o receberam, tornaram-se filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Vou usar uma palavra meio baixa aqui. O diabo se ferrou. Por quê? Ele tinha só um inimigo. Porque Deus tinha só um filho. Mas agora Deus tem milhões e milhões e milhões de filhos. Aleluia! Milhões e milhões de filhos! Agora Satanás está perdido porque ele tem que lutar com Jesus, com o Cairo, com o Branco, com a Glenda e com cada um de nós e com milhões que estão espalhados por este mundo. Era um mistério, estava oculto. Mas o Espírito Santo revelou isso para nós. Igreja, nós somos abençoados. Somos abençoados. Eu tenho um neto adotado. Meu filho e minha nora adotaram. Mas na adoção que eles fizeram, eles adotaram no nome deles. Então aparece como o Vinícius como filho do Eduardo e da Livânia. Não aparece o nome lá dos pais. É assim que Deus fez conosco. Nós somos filhos adotivos. Nós estamos registrados no cartório do céu. E está lá o meu nome, não Cairo, está com outro nome, porque Cairo está cheio de pecado, mas o nome que ele me registrou lá está limpo. Aleluia. E nós estamos registrados como filhos e filhas de Deus. Então, quando chegar no grande dia lá, gente, como isto me alegra, quando chegar o grande dia em que a gente vai, vamos dizer, passar lá pelo... Não é julgamento para ser salvo ou não, mas para receber as coisas lá. Se o diabo chega lá, quando chama o nome do Cairo, né? Então o diabo vai falar, não, o Cairo, eu conheço ele aprontou muita coisa, até mesmo como pastor, ele fez cada uma que vocês não sabem. Aí Deus vai falar, Cairo, chama o anjo lá. Ô anjo Natanael, vem aqui. Vocês já perceberam que todo nome de anjo termina com El? Rafael. Gabriel. Abre o livro de registro aí, de nascimento. Procura Cairo. Abre lá aquele livro. Não, mas não vai ser o livro assim, é tudo no computador do céu, né? Se aqui a gente já tem esse, imagina lá. Aperta uma tecla, já aparece o nome lá. Não precisa nem perguntar. Mas não aparece Cairo. Não tem registro de nome
Cairo. Aí Deus vai falar lá com o acusador. Não tem nenhum Cairo aqui não. Ah, mas tem, eu conheço, ele está por aqui até. Não, aqui não tem ninguém com esse nome. Por quê? Porque lá no céu nós temos um novo nome. Amém. Não tem acusação contra nós. Aleluia. Mistério revelado. Aleluia. Ele não sabe o nosso nome. Nosso nome de registro lá. O mistério. Ainda é um mistério, né? Oh, meu Deus do céu. Então, gente, são coisas, revelações que Deus já deu. Para que Ele deu essas revelações? Para que elas sejam seguidas. Aquilo que a gente já sabe, a gente não precisa ficar especulando, perguntando. Nunca faça a oração perguntando para Deus se você deve pregar o Evangelho. Senhor, eu estou aqui, oh meu Deus, me abençoe. Faça, Senhor, eu quero uma revelação sua, que um anjo apareça e me fale se eu devo pregar o Evangelho. Cala a boca! Sai pregando o Evangelho, não faz mais oração se deve pregar ou não. Porque já está claro, já está revelado. Ide por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura. Amem uns aos outros. Senhor, será que eu devo amar aquela irmã? Ela é tão estranha, tão extravagante. Amem uns aos outros como eu vos amei. Aleluia. Mamma mia, quanta coisa que a gente já sabe e fica aí. Não é verdade? Vamos lá, minha gente. Faz! Só vai trazer alegria, paz, harmonia, bênção, crescimento. Glória a Deus, aleluia. Eu quero dizer que os que seguem a palavra de Deus nunca vai ficar confundido. Porque pode ter muita oposição, mas enquanto nós estamos firmes nessa palavra, o soberano está conosco. Aleluia. O Todo-Poderoso está conosco. Ele honra os que o honram. Então, se a gente se apega e fala, olha, eu sei que tem muita coisa que o mundo de hoje diz que não é assim. Agora, a gente escolhe. Ou a gente fica com os doidos da Harvard, que cada hora fala uma coisa, ou a gente fica com essa palavra que é eterna, que nunca muda. Decide. Os caras falam aí de bilhões de anos. E a pessoa fica bilhões de anos, está lá. Gente, a Bíblia fala que os que amam a tua lei desfrutam paz. E nada há que os faça tropeçar. Então, se nós amamos a palavra de Deus, nós vamos ter paz. E nada vai nos derrubar. Eu creio nisso. Se você crê também, glorifique a Deus, louve o nome dEle, porque Deus está conosco, sua bênção está em nossas vidas, e nós vamos caminhando, progredindo, à medida que Deus vai revelando coisas novas para nós. E nós não ficamos abalados com aquilo que Ele ainda não revelou. Tudo tem o seu tempo certo. Louvado seja o nome do Senhor. Coloque-se em pé.